Então vamos lá, pessoal, coisa boa. Estamos aqui para mais um episódio, nosso terceiro episódio de Diálogos com a Infância, com uma presença muito especial, uma grande amiga. Eu falo que existiu uma Suelen antes da Lívia e depois da Lívia. Ô, gente! Essa mulher que me ensinou presença, me ensinou a aterrar, me ensinou a respirar. E que foi graças a todos esses ensinamentos que eu tive um trabalho de parto fantástico do Ravi, cheio de emoções, mas de muita presença. E eu queria te convidar, Lívia, para você se apresentar um pouquinho mais. Quem é essa mulher fantástica, minha vizinha e grande amiga? Primeiro, muito agradecida pelo convite, muito honrada de estar aqui para falar um pouquinho sobre algo que pulsa em você, né? Essa maternidade, essa vida cotidiana que nos ensina. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu posso me apresentar, mas eu tenho gostado de me apresentar de uma forma um pouco diferente, sabe? Eu tenho me apresentado como eu estou, e não quem eu sou. Né? Às vezes as pessoas já falam muito assim, qual é a sua profissão, sua carreira, né? Um pouco também com a família. E eu tenho sentido que a gente pode se apresentar como estamos. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que tem sentido alguns convites da vida. Né? E nos últimos anos, vamos dizer que a vida me convidou a receber 2 crianças, a gestar o Gabriel, que já tem agora 12 anos, a Liz, com 7. E nesses 12 anos de maternidade, eu sinto que o convite é acompanhá-los, né? Acompanhar os processos deles, aprender a interferir cada vez menos, controlar menos, né? E eu sinto que tem muito diálogo com o que a gente vai conversar hoje, porque eu também me sinto num laboratório. A vida tem sido um convite, né, para experimentar. E eu sinto que, paralela a essa maternidade, vem também convites de olhar para outras pessoas, né, para além dos filhos. As alunas vêm chegando, as doulandas vêm chegando. Então, nos últimos anos, eu tenho aceitado esse convite da vida, que é acompanhar mulheres, né? Isso tem sido uma alegria, assim, para mim. Eu fiz uma formação de yoga há mais tempo, né? E acho que nos últimos, vamos dizer aí, uns 8 anos, depois que engravidei da Alice, me veio um chamado de olhar mais para as mulheres, né? Então, eu tenho acompanhado mulheres em diferentes fases da vida. Isso tem sido uma riqueza, desde mulheres que estão ciclando, menstruando, gestando, as mulheres atravessando menopausa, pós-menopausa. É muita sabedoria, né? Numa vida assim. Então, tem sido um bom convite. E, em especial, você falou um pouquinho do parto, né? Eu tenho uma alegria, assim, quando mulheres estão gestando. Eu confesso. Adoro gestação. Né? A mulher está gestando, eu já estou quase lá, assim, oi, quer conversar de gestação? Né? E aí eu fiz a formação como doula, porque ela veio, assim, como um abraço para mim, que eu acho que é uma profissão, vamos dizer assim, né, remunerada. As pessoas me pagam para eu fazer algo que é tão, para mim, uma honra, que é acompanhar a mulher parindo, né? Prepará-la primeiro, junto com ela, com o companheiro, na gestação, mas estar ali também, né, no momento do parto é muito especial. Então, tem sido um ótimo convite que eu estou aceitando. E é isso, né? Acho que assim como você me convidou para esse encontro, eu tenho tentado estar mais aberta ao que vem, né? O que a vida está nos convidando. E as crianças são lindos convites, né? A gente pode adentrar bastante porque elas nos surpreendem, né? Elas nos tiram dessa zona do controle, do achar que tudo está definido, né? E bons convites. Bons convites. E para a gente conseguir perceber esses convites, a gente tem que estar presente, né? Sim, sim. Porque senão a gente está no automático, né? E no automático a gente acha que sabe, né? Exatamente. Então a presença vem nesse lugar mesmo, precioso, da gente oferecer a nossa presença, né? Sim. Estarmos ali, acompanhar alguém é estar presente. Sim. Né? E se desfazendo desse lugar que a gente acha que sabe,
Exatamente. Né? E a gente teve um episódio com o Zac, né? Que eu adoro, que eu acho que é o que a gente vai falar hoje, que nos né, te convidou, e depois eu posso falar um pouquinho de como que eu também li o capítulo, mas também quando eu conectei com ele também, né, no pós. Então, mas apresenta para todos, né? Vamos falar sobre esse capítulo. Sobre esse primeiro capítulo ainda do livro. Primeiro capítulo do livro, que é o capítulo Além da Luta. E ele fala exatamente de uma jornada do Zac no jiu-jitsu, que coincidentemente ou não, né, o Gabriel, filho da Lívia, posteriormente acabou entrando também no jiu-jitsu. Até esse é um dos aspectos, né, que acabou a gente se conectando adicionalmente nessa história. Sim. Mas resumidamente, pessoal, só para vocês entenderem mais o contexto, para logo na sequência a gente adentrar nessa prosa boa. O Zac fazendo jiu-jitsu, uma criança na época com 5 anos, a professora acabou semeando lá sobre um torneio que aconteceria. E o Zac tinha acabado de entrar na aula de jiu-jitsu. Não pensei que isso fosse ecoar nele, mas acabou de alguma forma ecoando. E ele ficou muito entusiasmado para poder participar do torneio. Eu confesso que eu bem apreensiva, né? Um contexto novo para ele e para a gente também. Mas ele tinha tanto brilho no olho em relação a isso, a gente achou que era o momento dele arcar com algumas decisões também, né? Sim. Até conectando com o ponto que você trouxe desse soltar também, né? De não termos o controle de tudo. E eu acho que no final das contas, a gente acha que tem controle de muita coisa, mas pouca a gente tem, né? Sim. Mas então o Zac foi participar desse primeiro torneio e resumidamente, pessoal, até para deixar esse gostinho para vocês lerem o capítulo depois, ele chegou lá e uma criança sozinho junto com a professora, é claro, mas ele não tinha a presença dos pais, foi a primeira vez que ele estava num ambiente muito grande. Ele entrou, a gente não podia acompanhá-lo de perto como a gente gostaria, eu fui para o ginásio com meu esposo e ele entrou para poder estar na área de luta, né, junto com os outros competidores mirins, assim. E eu lembro quando eu cheguei lá onde ficava a plateia, né, eu procurando o Zac, falei assim, gente, cadê o Zac? Onde que ele tá? E eu não consegui encontrar, até que eu vi aquele ser tão pequenininho, andando de uma forma mais apreensiva, não estava relaxado como estava antes, acompanhando a professora e passando a mão no olhinho, assim, como quem estivesse chorando e chorando muito. Na hora que eu vi aquilo, meu coração apertou, né? A nossa vontade, eu preciso resolver, né? Olha só. Mas a decisão de estar lá era dele. Então as decisões seguintes também precisariam ser. A não ser que fosse algo que colocasse ele em risco, que é meu papel também enquanto educador, enquanto responsável também cuidar, mas não era o caso, né? E eu lembro de eu levantando aqui, foi muito instinto, sabe? Assim, levantei e eu desci. E eu lembro de chegar no portão da área de luta, tinha um segurança, assim, com uma cara muito fechada. E eu cheguei de igual para ele, eu falei assim, que meu filho tá aí dentro, ele tem 5 anos, ele tá chorando, eu vou entrar. O segurança olhou pra mim, tipo assim, né, mulher doida. Vai que sobra pra mim, né? Vai que sobra pra mim, ou simplesmente, tipo assim, vai lá e resolve, né, menos um problema pra mim. Independente do que foi, ele me deixou entrar. E eu lembro de não conseguir acessar o Zac diretamente, porque tinha uma grade separando, mas eu subi em cima da grade e fui com a mão na cabeça do Zac. E falei com ele assim, filho, mamãe tá aqui. A minha vontade, minha amiga, era só chorar. Pegar ele e assim, bora! Bora, você não precisa disso, né? Minha cabeça, assim, aquele turbilhão de emoções, de sentimentos. Mas a decisão dele de estar ali, né? E a decisão do que fazer na sequência também era importante que fosse dele. E curiosamente, ele olhou pra mim, chorando, o rostinho todo vermelho, e só falou comigo, mamãe, muita gente. E de fato tinha muita gente lá. E ele estava sem aquela segurança que ele estava habituado a ter. Mas em momento algum ele pediu para sair. E aí o tempo foi passando, tem alguns detalhes adicionais, mas chamaram o Zac, juntamente com uma outra criança, para a área de luta. E o Zac foi, gente. Ele foi. E ele só me pediu, mamãe, não sai daqui. Esse é um ponto central que eu acho nesse capítulo, né? Como que a criança, ela muitas vezes pede a nossa presença, né? Não é tanto o que a gente vai falar
E você pontua isso no livro muito lindamente. Me faltaram palavras, né, num certo momento, mas eu estava ali. E ele pedia essa, né? Sim. Como que a nossa presença muitas vezes é a âncora, né? Para essa criança fazer o que ela vai precisar fazer aí. Continue aí pra gente. Eu só queria destacar muito esse é bom. um ponto muito central. E uma outra coisa também, até conectando, Lívia, com o aprendizado que você me trouxe. Porque no diálogo, às vezes a gente está buscando o tempo todo preencher os espaços. Né? Sim, sim. E às vezes, o que eu senti muito isso no Zac, o que ele precisava era só dessa presença. Presença real, mesmo que silenciosa. Sim, sim. E se naquele momento eu virasse para ele e falasse tudo que eu estava sentindo, a experiência dele seria com base na minha visão, na minha ótica, nas minhas lentes. Sim. E não com base naquele olhar de uma criança de 5 anos, que era muito diferente do meu, né? Sim. Então, até aproveitando para reforçar, porque um dos aprendizados desse livro é um aprendizado que eu tive com você. Que coisa boa! Juntas, né? Juntas, para ecoar, e a gente não tem que preencher todos os espaços, nem no diálogo. Sim, às vezes a gente se perde muito nas palavras, né? Eu também me coloco nesse lugar. Então, será que precisa de tanta fala? Né? Da onde vem essa necessidade nossa compulsiva, né? Uma teimosia de falar. Sim. Então o silêncio ele pode se revelar no cotidiano, né? Sim. Porque ele está ali entre muitas coisas acontecendo, né? Então, assim, por um lado foi muito interessante essa situação, até impedir dos pais estarem, né? Porque talvez ali é um espaço mesmo de outra coisa aflorar, né? E que aflorou, né? Aflorou. Vamos contar pro pessoal. Mas ele entrou, pessoal. Na hora que ele entrou, eu não conseguia vê-lo na área de luta. Então, eu confesso que eu fiquei muito apreensiva. E aí eu procurei pelo meu esposo na plateia, que apontou o dedo pra mim. Ele tá ali. Eu falei assim, eu vou só pro ladinho aqui, só para conseguir ver aquela luta. E eu fui, e eu assisti maravilhosamente bem um menino de 5 anos, com uma garra, com uma força, indo para cima do adversário, com um pouco que ele sabia, mas com uma força e uma determinação muito maior do que aquela idade tão pequena que a gente via. E no final das contas ele apanhou horrores. Perdeu a luta, tá? Não teve um desfecho de vitória na perspectiva daquela vivência dentro do tatame, mas a gente teve outros ganhos. E na hora que a luta acabou, né, e eu percebi, apesar de não conhecer tecnicamente o jiu-jitsu, eu falei assim, gente, esse treino não parece tá bom não. Esse menino tá muito em cima do meu filho tá meio... Acho que ele perdeu. Acho que ele não tá bom não. E realmente não estava, mais uma vez nessa perspectiva. E aí na hora que acabou a luta, eu voltei exatamente pro lugar, né, que o Zac tinha me pedido para aguardá-lo. E ele chegou. E o olhar dele estava diferente naquele instante. E ele com os olhos conectados com o meu chegou, eu não consegui abraçá-lo naquele momento, porque ainda tinha aquela divisão, né? Mas eu falei com esse filho, eu tô tão orgulhosa da sua coragem e do seu esforço. E eu tava assim, vibrante, sabe? Por toda aquela jornada até ali, e por mais desconfortável que ela foi, porque ela foi muito desconfortável. Sim. Não é negar o desconforto, mas algo ali... Mas aí ele conseguiu sair. Na hora que ele saiu, eu dei um abraço gostoso nele. E ele não falou muita coisa, assim, mas ele estava comunicando algo no olhar. Então fomos em direção ao meu esposo, meus pais também foram. Quando de repente eu escutei, mamãe, eu parei daquela jornada que eu estava retornando. Eu ajoelhei e olhei para o Zac. Oi, filhão. Eu venci o meu medo. Gente, acho que desde a hora que eu cheguei naquele lugar eu só queria chorar, porque eu sou chorona, a Lívia me conhece. E eu brinco com meu esposo, eu sou chorona, mas eu resolvo tudo. E eu lembro, inclusive, de eu pensando, né, enquanto ele estava lutando, eu falei assim, gente, eu paguei para isso, para o meu filho apanhar, né, vê se pode. Mas olha só o que essa jornada proporcionou. Sim. E como o meu olhar, tudo que eu estava vivenciando naquele momento foi diferente em relação à percepção daquela criança de 5 anos. Sim. Então ele venceu o medo e ao mesmo tempo que isso ele me ensinou muitas outras coisas. E aí, Lívia, eu queria te escutar, assim, você enquanto mãe,
enquanto pessoa também que viveu, né, o chapéuzinho de educadora também, né, dentro de escola, ajudando a guiar tantas outras crianças e mulheres também. Em várias situações eu me senti muito sendo educada por você, sendo guiada. Você como uma luz mesmo para o caminho, ampliando perspectiva. Queria te escutar, assim, como que você encontra também esse balanço entre o soltar, mas também o cuidar, porque dependendo da idade, porque tem isso também, né? A gente vai dando essas liberdades à medida que a maturidade também vai acompanhando. Sim. Mas como que você procura esse ponto de equilíbrio com os seus filhos e nas situações que você vivencia? Essa é uma ótima pergunta, porque é trazer para a experiência, né? Como que a gente está vivendo. Então, Suelen, eu sinto que tem um equilíbrio mesmo, né? Assim, é uma dança entre a gente soltar e, ao mesmo tempo, a gente perceber que para cada fase da criança tem uma presença que a gente fala muito na antroposofia, que a gente ainda é o eu da criança, né? Então, até os 21, é como se ainda não tivesse nascido mesmo o eu individual desse ser, né? Então, lá nos 0 anos, o bebê nasce. Gente! Nasceu, né? Nasceu. Eu vou secar nessa agora. intensidade. Vambora. Que ótimo. É então, um convite para mostrar que tudo é fluido. E que tudo pode ser também assim, né? Tem alguns momentos que são assim, né? E os nascimentos são essa força, né? Quando o bebê nasce, né? E vem para esse mundo, ele está saindo do corpo da mãe, né? Então a gente fala que é o primeiro nascimento, está separando fisicamente da mãe, mas energeticamente ele ainda está muito conectado com essa mãe. Então até os 7 anos a gente fala que a energia vital, né, o corpo etérico, ou outras pessoas podem chamar de corpo energético, ainda está muito em simbiose com essa mãe, né? Tem por exemplo, vários caminhos terapêuticos que a gente vai cuidar da energia da criança, alinhar os chakras, ou vai cuidar de uma harmonização da energia, precisa olhar para a mãe também, porque às vezes a mãe está toda desequilibrada nos chakras e não adianta só na criança. Então lá pelos 7 anos, né, com a troca dos dentes, com outros sinais, essa criança começa a separar um pouquinho energeticamente da mãe, né? A gente fala que lá nos 9 anos também vai ter um outro marco, com 14, com 21, e isso ela vai desprendendo. Mas até esse nascimento se completar, eu sinto que a gente tem uma simbiose mesmo com essa criança. Então, não é só soltar ela e pariu lá 0 mês, agora esse bebê é independente, né? Vamos ver as escolhas dele. E também, ao mesmo tempo, não é sufocar, né? Não é achar que é a gente que vai saber tudo que essa criança tem que viver. Então, eu acho que um primeiro olhar de que a gente pode brincar com mais leveza, dançar essa dança, já traz essa perspectiva mais leve, né? De que, sim, eu não vou soltar só, mas também eu não vou só segurar, controlar. Então eu acho que quando a criança vai para o mundo, para a escola, para as atividades, seja um jiu-jitsu, uma natação, uma aula, né, ou um encontro extra classe, é um convite, assim, para que mundo é esse que eu vou apresentar para essa criança, que eu vou soltá-la, mas com que cuidados do ambiente eu vou ainda ajudar a ter, porque ela ainda não consegue decidir tudo por ela, né? Então, me chama muita atenção nesse seu relato, né, com o Zac, esse cuidado de qual é o meu lugar, né? Onde eu estou. E isso é muito individual de cada mãe com cada criança, né? Então, a gente já começa saindo desses estereótipos de pode ou não pode, tá certo ou tá errado, jiu-jitsu para 5 anos, jiu-jitsu para qual idade, né? Ao mesmo tempo, como que a gente olha, né, para algumas situações e fala, para essa criança, o que ela está me pedindo mais, né? Então, por exemplo, o Gabriel foi uma criança que até os 8 anos eu nunca senti nenhum movimento dele de querer fazer uma atividade extra-escola. Então ele ia de manhã para a escola
e à tarde ele ficava em casa, brincava muito sozinho, era uma criança que gostava de estar, apesar muito do fazer, o quintal da casa já era ok para ele, né? E eu sentia que era equilibrado para ele. Ele socializava de manhã, ele tinha um movimento de ir para fora, assim como a natureza nos lembra, né? Que tudo é um equilíbrio de fora e dentro. E quando ele voltava da escola, ele ficava bem em casa, né? Então eu falava, gente, realmente, esse primeiro setênio dele tá bem equilibradinho, né? Depois ele foi fazendo os movimentos, quero já fazer uma aula, lembro que ele foi para um circo. No circo eu lembro que a gente falou que, né, tava bom, assim, esses movimentos. Aí ele já queria uma coisa mais vigorosa, por exemplo, o jiu-jitsu, né? E a gente achou cedo para ele, né? Achamos porque ele era uma criança que tinha muita dificuldade com frustração, não sabia perder do pai e da mãe em casa, né? Então a gente falava, gente, eu acho que se ele for para um esporte competitivo muito cedo, para essa criança, talvez não seja tão bom, né? Assim, olha só, acho que vamos esperar um pouquinho mais. E ele foi já um pouco mais maduro e eu senti que foi bom para ele o tanto. E mesmo assim é desafiador, competir, perder, mas um pouco mais seguro em si, eu acho que foi uma coisa boa, assim. Já a Liz, minha segunda, com 4 anos, vendo o irmão já na natação, que eu lembro que ele também começou a nadar por volta dos 8. Ela já tinha um movimento muito diferente do social, né? É uma menina mais extrovertida, que não se cansa tanto do social quanto ele. Então foi uma criança que nos convidou a sair um pouco de algo assim, não pode fazer aula extra classe no primeiro setênio, vai. Será que ela, numa dosagem menor, né? Não precisa ser 2 vezes por semana e já entrando em competição tão pequena, né? Para ela funcionou. Então eu sinto que assim, cada criança, ela vai nos chamando para olhar para essa dança, né? E no caso do Zac, eu achei tão interessante porque não é que estava errado ele fazer jiu-jitsu com 5 anos, né? E nem ter ido competir foi um erro. A gente pode dar um salto do certo e errado e ver o que naquela situação foi tão positivo, né? E aí quando você traz essa fala dele, mãe, eu venci o meu medo, né? Ou essa frase de mãe, fique aqui, né? Não saia daqui. É muita sabedoria, né? Assim, de momentos que essa criança vai aflorando, né? Porque elas estão florescendo, né? E os ensinamentos que vêm, porque eu vi o tanto que você foi tocada, né? E depois de rever e falar, nossa gente, tô pagando pro meu menino apanhar, na verdade será que não tá muito cedo tal situação de competição, né? De um ambiente muito grande, né? De muita gente, mas como que numa situação que a vida também traz inesperada, aonde a gente vê o acolhimento, né? Me chamou a atenção no livro, você também descreveu a professora, né? Recebeu o Zac com um abraço. Como que a professora, né? Ou o educador, a mãe, o pai fazem diferença no ambiente. Então, às vezes tá um caos, né? Para uma criança de 5 anos, mas tem um ancoramento afetivo. Né? Pra gente também não achar que a gente tem que criar uma bolha, né? Em torno da criança, né? Claro que a gente protege, a gente tem os envoltórios, mas dado o contexto, aonde estamos nós no afeto? Né? Então isso me chamou a atenção também nesse capítulo, a professora e principalmente a sua postura de presença, que é ali, amorosa, né? Estou aqui com você. Então isso foi algo que me chamou muito assim, no seu livro, né? E que dialoga um pouquinho mesmo com, né? Quando eu penso Gabriel e Lisa, assim, onde que eu posso estar presente para eles, né? Situações onde eu sinto que, eu estou aqui, né? Simplesmente aqui. Então, mas não quer dizer tomando as decisões por você e pegando a sua mão para te mostrar o caminho. Né? Tô até fazendo um curso muito legal que ele fala o seguinte, eles têm um mantra lá. Quem tem a pergunta tem a resposta. Olha! E eu achei interessante, é claro, não generalizando, e eu acho que tudo é equilíbrio, né? Você traz muito isso. Mas quantas vezes as crianças, elas trazem questões que às vezes elas só precisam de um pouquinho mais de tempo ou de um ambiente fértil para elas gerarem a resposta.
Sim. E quando a gente já traz a resposta, o quanto a gente inibe esse pensar dessas Sim. crianças, Sim. né? E eu achei muito legal, Lívia, você trazer essa comparação também entre os filhos, né? E é uma comparação entre pessoas, porque cada ser é único, né? É eu comparar o diferente, para eu saber que eu não tenho que tratar todo mundo igual. É mais nesse sentido. E aí aconteceu uma coisa, e eu queria até te escutar em relação a isso, ampliando até o aspecto que você trouxe, porque passado um tempo, teve novamente, né, um semear de um novo torneio, que acontece geralmente a cada 3 meses, e o Zac quis participar de novo. Achei que tinha acabado, não acabou, gente. E nós fomos novamente com ele. Sim. Dessa vez ele ganhou uma luta, mas não recebeu medalha nenhuma. Na anterior, apesar de ter perdido, ele recebeu, porque eram só 3 competidores. E eu escutei muito no sentido assim, nossa, Suelen, mas se essa é uma dificuldade que ele tem de estar em grandes ambientes, você precisa levá-lo para esses ambientes, para ele se habituar. E eu lembro de ficar muito desconfortável com isso e viver até uma dualidade, sabe? Porque, de fato, na situação do Zac, depois dele viver a situação tão desconfortável, ele se abriu para vivenciá-la novamente, porque já era um ambiente conhecido. O quanto que essa questão também, Lívia, de será que é a idade certa para poder fazer? Ele tem um temperamento que é mais fechado, talvez não é o momento de abri-lo para essa competição, porque o Zac também tem essa questão, né? O perder é muito frustrante para ele. Mas o quanto mais a gente submetê-lo também a essas situações, vai criando essa elasticidade cerebral também para esse repertório ou não. Eu preciso ter realmente um olhar cuidadoso para pensar no time, no tempo correto para isso acontecer. Qual que é a sua visão sobre isso? Nossa. Olha, eu sinto que não tem uma receita de bolo, né? Infelizmente, que às vezes a gente quer na maternidade. Ai, gente, tal etapa, é isso, é aquilo. Ou felizmente também, nós temos receita muito. No fundo, eu acho que é felizmente, porque eu sinto que tudo tem o seu momento. Tudo tem. O lance é a gente se abrir para perceber os sinais para aquele momento fluir, né? Então eu tenho algo muito assim na minha vida, né? Que eu sinto que assim, a gente faz movimentos e vê se a vida flui. Porque se começa um tanto de coisas que estão impedindo, que estão travando, talvez seja um sinal que não seja o momento para aquilo acontecer. Seja na maternidade, seja na nossa vida conjugal, seja na vida de amigas, né, com amigas, seja individualmente, né? E eu acho que isso é um aprendizado do ser humano, né? Tudo tem um tempo divino de acontecer, né? Eu tenho essa sensação que nós somos seres espirituais mesmo, né? Tendo uma vida aqui para aprender a caminhar na vida, né? Então, tudo tem seu momento mesmo, né? Mas não quer dizer que isso está no livro, que está na receita, que a gente sabe se funciona para um, funciona para o outro, para um filho sim, para um aluno sim, né? Então, eu acho que aí que é o bonito, são as ferramentas que a gente vai aprendendo como adultos e que a gente vai compartilhando com a criança, para a gente percebendo os sinais daqueles tempos, né? Então, é isso, e a intuição da mãe, eu acho que vai para um lugar muito além de não racional, sabe? Eu acho que a intuição, ela é esse lugar da abertura, né? Porque é como se fosse um céu aberto, azul, né? Bem escancarado, amplo. Ele não sabe se as nuvens vão chegar e ficar e formar uma super tempestade, uma chuva, ou se as nuvens vão dissipar, né? Então, o momento de tudo acontecer, tudo está fluindo, tudo está em mudança, né? Mas existe um aspecto em nós que presencia, né? Existe um aspecto em nós que recepciona. E recepciona a realidade como ela se apresenta. A gente tem muita dificuldade e já rotula, menino é assim, esse aqui tem dificuldade assim, então tem que ter uma exposição maior para isso. Ele está mudando o tempo todo, talvez naquele momento seja importante sim, e ele vai dando sinais como você trouxe, né? A criança, às vezes com mais espaço, mais um ambiente fértil, ela traz uma resposta para uma situação que às vezes a gente não sabe o que fazer. Né? Mas a gente tem muita compulsão de mexer nas coisas, de pular sobre as coisas, interferir nas coisas. Então nós estamos em aprendizado, né?
Eu também, eu sinto demais. Quantas vezes eu falo, ai, pequei pelo excesso de fala, de intervenção, de definição, né? Quantas vezes eu falo, ah, esse menino é assim. Quem somos nós, né? A gente não consegue nem se definir, eu sou assim, né? E que bom, porque a gente está mudando tanto, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma leveza para a maternidade, quando a gente começa a soltar as rédeas do saber. Eu sei quem meu filho é, né? Eu sei o que é melhor para ele, né? Será? Então, e como encontrar esse equilíbrio, Lívia? Assim, que é uma dificuldade muito grande que eu tenho entre escutar aquilo que é um chamado, que parece que é algo que até transcende, de eu tô sentindo que isso não é bom, versus talvez um controle para colocar algo nos meus moldes. Sim. Como encontrar esse balanço e saber o que é o que? Querida, se eu soubesse a resposta, eu já estava em outro momento também, porque eu também estou nesse exercício, né? Eu acho que é experimentar nos conhecer, né? Eu acho que é um caminho muito eterno, né? De se conhecer. E aí não importa tanto aonde a gente está chegando, né? É esse movimento de voltar para dentro, né? E aí existem várias ferramentas que nos ajudam, né? Então, seja o yoga, a meditação, um caminho mais, vamos dizer, contemplativo também, mas também outras formas, né? De ir se conhecendo, né? De talvez ir soltando as camadas que nos impedem de ver algo que já está ali, né? De que nós já somos, né? Eu tenho muito essa confiança, assim, né, de que existe algo maior em nós que guia mesmo, né? E aí é para além da pessoa que a gente acha que a gente é, né? Para além dos papéis que nós somos, né? Algo que realmente tá ali, que não precisa fazer tanto esforço. Talvez eu começaria com uma pequena dica que funciona muito para mim, que é se esforçar menos, né? Dedicar menos, né? E descansar mais, favorecer aquilo que traz alívio, seja para o corpo, para a alma, para a mente, né? Porque à medida que a gente vai encontrando descanso, conforto, vem mais clareza. Isso é presente, isso não é algo que a gente se esforça e ganha por recompensa, isso é dádiva, né? O conforto, né, gera uma clareza mesmo. Então eu tenho sentido isso, assim, começar pequenininho, por pequenos momentos que eu solto o corpo, solto essa tendência mesmo, né, de mexer, ela tem muito a ver com uma tensão de corpo. Então, a gente começa descansando, apoiados, né, tá bem essa posição, né? A gente vai encontrando isso desde lá no início da amamentação, a gente já pode achar conforto para essa mãe que recebe. O que a gente está trazendo para esse bebê, né? Uma mãe que pode ir se desmanchando, né, das prontidões, de tudo estar pronto, né? Então tem sido algo que eu tenho exercitado, né? Desmanches, mais desmoronamentos, né? E aí vem mais conforto, vem mais alívio e vem mais clareza, mais insights, né? Eu acho que é como um raio que vem às vezes na escuridão da noite, vem mesmo essa intuição. Quando a gente para de mexer tanto, né? E o controle, ele tensiona, né? Tensiona. Porque tem que estar tudo daquele jeitinho que eu idealizei. E eu acho que até ampliando um pouquinho a perspectiva disso, né? Às vezes a gente coloca esse controle na nossa agenda adulta para a agenda infantil. Isso. Que aí eu vou para a escola, depois eu tenho jiu-jitsu, depois eu tenho natação, depois eu tenho não sei o quê. E da mesma forma que a gente tem que praticar esse soltar para a gente conseguir ter clareza, o quanto que uma criança ocupada demais, ela consegue ser criativa, pensar nas próprias brincadeiras, ser leve também. O mundo está muito acelerado, né? E as pessoas, eu acho que
estão vivendo esse sintoma, nós todos, né, de um mundo muito para fora, né? A gente está numa sociedade demais para fora. Então é muito difícil ficar para dentro, diminuir, ter o ócio, né, não saber o que fazer. Então isso incomoda mesmo, porque a gente está acelerado, né? Então muitas vezes a gente projeta na criança uma aceleração nossa, né? Sim. Uma agenda que precisa estar preenchida, né? E às vezes eu quero diminuir, eu já não estou consumindo tantas coisas, né? Não materialmente, mas imaterialmente sim. Muitos compromissos de aniversário, muito social, muitas agendas de cursos, né? De natação, circo, jiu-jitsu, né? Então é legal quando isso começa a incomodar um pouquinho, né? E falar, uai, gente, mas será que é isso mesmo, né? Porque enquanto estiver no automático, não incomodando, está fazendo, né? Não está mexendo, não está incomodando. Mas a criança vai muitas vezes somatizando, né? Então a gente vai percebendo no corpinho dela, no comportamento dela, muitas causas de estresse, né? Então aí é legal da gente como educador, né, olhar e falar, olha, será que eu estou exagerando nisso, né? Eu posso abrir mais espaço para esse estar em casa, ou brincar livre, né? Ou brincar com outras crianças, mas não num ambiente formal de aula, né? Vizinhos, amigos, né? Muito bom, são muitas possibilidades, né? Sim. A gente tomar cuidado exatamente com esse excesso de opções. Sim, porque escolher, a gente precisa de energia para escolher, sim, né? Um dia desse eu tive essa percepção, eu fui fazer uma mudança assim de uma alimentação e uma grande amiga minha e terapeuta, ela me propôs tipo uma limpeza, assim, um detox. E aí nos primeiros 3 dias não tinha muita opção, era comer aqueles alimentos. E no início você fica até assim, gente, mas vai cortar tudo isso? E aí ela me perguntou no final do 3º dia, né? Era um tratamento longo, mas os 3 primeiros dias eram bem mais restritivos. Ela falou, Lívia, qual é uma sensação que você está tendo? Eu falei, olha, por incrível que pareça, eu estou experimentando alívio de não ter tanta escolha. Então, por não precisar escolher por tantas coisas, me deu um alívio. E por aqueles 3 dias, eu não escolhi, né? Assim, então, tem hora que a gente, para criança, a gente quer muito ser generosa, de não, a criança pode escolher, ela que escolhe o que ela quer comer, o que ela quer vestir, para onde ela vai. Mas às vezes a gente está dando demais escolha e ela está perdendo energia. E às vezes tem menos escolhas. Ela fica bem. Eu vejo Liz, por exemplo, também, que gosta demais de fazer coisas, né? E ela tem muito ar na constituição dela, então na hora que eu vejo, ela pipoca para um lado e para o outro, e quando não tem nada para fazer, dá um tédiozinho, fala, não tem nada para fazer. Aí aflora a criatividade. Sim. Vai brincar sozinha, ou vai chamar o irmão, né? Ou vai naquele pequeno ambiente ali, com menos opções, florescer coisas muito potentes. Então, eu tenho gostado, sabe, de experienciar em mim e nas crianças menos escolhas, e isso não quer dizer menos riqueza. Exatamente. Né? Às vezes a gente acha que a abundância, a riqueza, ela vem de muita opção, né? De muita abundância material, ou mesmo imaterial também, né? Muitas coisas para serem cumpridas no social. E às vezes o simples, né? Eu acho que o simples nos chama para o essencial, né? E que é tão rico, pode ser tão profundo também, né? Sim. Eu gosto muito também disso, assim, observar essa experiência, ela pode ser simples e profunda para essa criança, para mim, para minha família, né? Para o meu entorno, né? Exatamente. Então ter esse farolzinho, né? Você me veio isso agora, assim. Quem sabe a gente pode, né, ter faróis, né? De atividades, de relações, de ambientes simples e profundos ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Acho que pode ser uma boa, uma luzinha assim, né, no nosso olhar. E até pra gente, né, quando você vai num restaurante, você recebe um cardápio cheio de opções, geralmente a gente vai pedir alguém pra ajudar a gente a decidir, né? Assim, o que geralmente?
Ou você me recomenda algo, exatamente, algo que você gosta. E aí uma criança ter que escolher entre 30 opções, entre 10 e entre 5, né? O quanto que a gente não simplifica. Sim, né? E é um gesto de amor, né, Su? Eu vejo às vezes bebês já colocam tantas opções para eles escolherem. Tem um monte de brinquedo perto, né? No final, brinca com a caixa. Com o simples. O simples, né? Que vai estar profundo na alma. Exatamente. Né? E como que você trabalha isso, Lívia, assim, para empoderá-los, para que eles possam tomar as decisões também, mas adequadas àquela capacidade da idade deles, né? O Gabriel, ele toma decisões que talvez a Lisa ainda não toma, né? Como que você faz para ter esse equilíbrio? Eu sinto que o retorno lá naquela primeira fala que a gente teve, né? Cada idade, ela realmente vai nascendo mais, vai se soltando mais dos pais, né? Então eu acho que vem uma percepção do dia a dia, assim, como que você ainda precisa ser o eu em determinadas situações da criança e escolher sim por elas, né? Ou dentro, por exemplo, eu lembro Liz pequena, Gabriel também ia para a escola, né? Tá frio, tá muito frio lá fora. Então assim, não é para ela escolher entre um vestido de alcinha e um casaco. Então, entre esses 2 casacos aqui, né? Ela escolhia um, né? Às vezes eu nem deixava tanto ela escolher, não era nem de deixar. Às vezes eu já encaminhava. É um casaco do dia a dia, né? Então não ter medo de decidir pela criança é como se você estivesse podando a escolha dela, né? Mas aonde em alguns momentos ela consegue sim se empoderar, né? Eu acho que é uma arte, Su. Eu acho que eu não tenho uma resposta, mas vem muito desse observar a criança, né? E aí conecta com essa fala que a gente falou, de não pular demais, de prontidão na criança, né? Então, esse recuo, né? Esse olhar de quem observa essa criança, né? E às vezes direciona, às vezes não, muitas vezes. Então, um bebezinho eu vou direcionar muito mais, né? Já tá começando a soltar da mãe, a gente vai soltando um pouco mais também, né? E assim vai, né? E eu sinto que eles vão ficando seguros quando tem a presença, né? E aí a gente vai sentindo onde dá para ir soltando. Eles vão dando os retornos. E é uma dança, né? É uma troca, é uma relação, né? Então, eu iria por aí. Muito bom! Algo adicional que você gostaria de trazer, que chamou a sua atenção? E tem uma coisa que eu queria fechar, que é a minha vivência com o Zac, né? Porque depois que ele perdeu a luta, né? Você relata no livro que ele foi chamado, né? O pessoal da organização falou, Suelen, ele ganhou uma medalha no bronze. Aí o pessoal, mas ele perdeu a luta. Mas eram 3 competidores, né? Então o terceiro ganhou a medalha de bronze. E aí o brilho do olhar dele ao mostrar a medalha, que uma vez que eu vim visitá-lo, logo após ele falou, Lívia, olha a minha medalha. E aí eu acho que é um convite para a gente selar, fechar o nosso encontro, que é como que o olhar é diferente em diferentes situações, na mesma situação, mas para uns é assim, gente, né, perdeu a luta, né? Para outros eu venci o medo, ou o que essa medalha simboliza, né? E me chamou isso, assim, sabe? Assim, o brilho do olhar dele, e um lugar que não passa por um mental, né, de se comparar, né? O outro ganhou o ouro, mas eu perdi a luta. Não importa. Eu tô aqui, feliz, vibrando com essa medalha, né? Então isso me chamou, assim, sabe? E você fechou também isso no livro, né? Achei tão bonito nesse capítulo. Eu acho que isso me chama muito a atenção em você, Suelen, esse entusiasmo, né, pela vida, pelos processos, e que assim, reflete também numa criança que também se alegra com essa medalha, né? Então é pra gente lembrar das medalhas que não precisam ser físicas, né? Que não precisam ser colocadas, não precisam ser comparadas, mas o que eu celebro na vida?
né? E esse capítulo seu, eu acho que é uma celebração de algo que sai do controle, que às vezes pode ser dito não como ideal, né? Uma criança de 5 anos competindo no jiu-jitsu. Gente, mas tem algo ali na vida que, pulsa, tá florescendo, tá acordando, despertando. E a vida pode ser celebrada com esse olhar que você traz. Então, te agradecer também por partilhar no livro, né, esse seu olhar encantador, né? Que delícia, Lívia, nossa. Muito bom. Palavras que enchem o coração de alegria. E pra gente sempre se lembrar também, né, de valorizar a jornada. Sim. Porque se a gente deixa para celebrar um torneio só com a chegada de uma medalha ou no pódio, o que a gente aprendeu nesse caminhar? Isso vale para o torneio, mas vale para qualquer coisa na vida. É você fazer um bolo e curtir cada ingrediente que você coloca ali, ver as coisas se transformando e você colocando o seu amor naquilo, né? Para no final você saborear. Então tudo é um celebrar a jornada que a gente só consegue quando tem essa presença que eu tanto aprendo com você. Querida, e eu com você, porque é na relação que a gente aprende, né? Muito bom, muito bom. Que delícia, gratidão, minha amiga, por mais essa troca, essa prosa. Foi demais, das 1000 prosas que a gente tem. 1000 prosas, temos que fazer uma na praça, inclusive, pessoal, que é nosso ponto de encontro semanalmente. É mesmo, vale mesmo, um episódio na praça. Vale o episódio na praça. E eu deixo aqui mais uma vez o convite para quem ainda não leu ou não assistiu os outros episódios de Diálogo com a Infância, acompanha a gente para poder saber mais e seguir com essa troca tão gostosa. Vem com a gente. Meu pé tá molhando. Nasceu um copo. Gente, ele não quebrou. Aqui, ó, tá intacto. O chão tá molhado e eu tenho que secar, porque a madeira ela vai estufar. Tudo no seu tempo. Olha só.